Olá, mulheres lindas e abençoadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sentiu assim raiva, ira no coração por alguma injustiça feita a você? Quem nunca, né? Às vezes a gente foi aí traída, mal interpretada, nos julgaram. Às vezes a gente viveu uma situação assim de decepção, né? Por você ter confiado em alguém e de repente veio aquela raiva no coração, aquele sentimento de vingança. Hoje o nosso tempo de palavra e oração será sobre isso, para o Senhor livrar o nosso coração da raiva, livrar o nosso coração da ira. Porque se a gente não livrar o nosso coração da ira, essa ira, às vezes que tá lá escondidinha, maquiada, né? Porque assim como a mulher sabe maquiar o rosto, às vezes a gente consegue maquiar um sentimento, esconder bem escondidinho o sentimento, mas às vezes está lá, aquela raiva que a gente tem de alguém, aquele sentimento assim de vingança que a gente fica nutrindo. O pior é que esse sentimento ele pode se transformar numa mágoa muito profunda do nosso coração. E hoje eu quero ler com você Tiago capítulo 1, versículo 19, que fala sobre isso. Ele diz assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana, ela não produz a justiça divina. Sempre que eu tô com um sentimento assim ruim no meu coração contra alguém, contra uma situação, que às vezes eu me senti assim injustiçada. A gente vive muitas situações, né? Ah, Cris, falaram de você. Ah, Cris, né? Às vezes eu tô lá nas minhas mídias sociais, alguém vem, me ofende, lança uma palavra ruim contra mim, assim, de graça, né? Aquela coisa que a gente fala, meu Deus, eu não fiz nada. E às vezes alguém fez algo ruim pra você, alguém te interpretou de maneira errada, alguém está falando de você, alguém está te expondo, alguém te ridicularizou, alguém não está confiando em você, não está dando credibilidade para você, né? Aquela coisa que a gente fica assim muito magoada quando alguém fica duvidando do nosso caráter, nos expondo, e aí começa a criar realmente aquela raiva, aquela ira, e a gente às vezes até tenta espiritualizar essa ira, gente, isso é um perigo. Porque a gente começa até às vezes a orar, a falar, Senhor, traz a tua justiça contra aquela pessoa. Ai, Senhor, porque aquela pessoa está fazendo aquilo contra mim. E aí ele fala aqui algo que é assim uma virada de chave, gente, para a nossa vida. Eu particularmente, assim, eu amo esse versículo porque ele revela algo muito do nosso coração. Ele está dizendo assim, gente, a ira humana, ela não produz a justiça divina. Isso significa que muitas vezes a ira do nosso coração está querendo um julgamento, está querendo uma decisão, está querendo aí uma justiça que ela não é válida, é uma justiça maligna. Às vezes a gente está lá querendo aquela justiça própria e a justiça própria ela não é algo divino, ela não é algo criado por Deus. E às vezes a gente tenta até espiritualizar, né, esse sentimento. Ai, porque Deus me falou com aquela pessoa, Então a gente não tenta espiritualizar a tua raiva, não tenta espiritualizar a tua ira. A gente tem que repreender esse sentimento no nosso coração, como eu falei ali no início, né? Às vezes a gente está ali bem escondidinho, a gente até finge para os outros, mas está ali. A gente está com raiva, a gente está irado, a gente está com um sentimento ruim contra alguém. E às vezes esse sentimento ruim vai criando aquele sentimento de vingança e a gente vai desejando mal sem perceber que vai desejando mal e é tudo muito escondido. E às vezes a gente está assim, ó, rindo por fora, mas desejando mal por dentro. E aí ele fala assim, olha, não se apressem em falar, mas também não se irar. Cuidado com essa ira excessiva. Cuidado, né? Quando você é aquela pessoa que fica com raiva por qualquer coisa, fica com raiva por nada, cria aquele sentimento ruim pelas pessoas. Gente, eu sei o que é se frustrar, eu sei o que é se decepcionar com alguém, mas a gente deve se demorar em se irar. Às vezes releva, sabe? Deixa passar. Entende que a pessoa estava num momento, num processo e talvez o problema dela era com ela mesma e ela começou a colocar o problema dela em cima de você. Quantas vezes a pessoa está com um problema com ela mesma, ela está lá passando por crises emocionais, crises na identidade. Infelizmente, talvez você era amiga, talvez você era
você é da família, talvez você é a filha, você é a nora, você é a cunhada, e a pessoa estava lá, passando a crise dela, e aí respingou em você, e você foi culpada de algo que você não teve culpa. Quantas vezes, né, a gente foi aí culpada de algo que a gente não teve culpa? Isso é uma injustiça, é sim uma injustiça, mas fique tranquila, porque o Senhor é a nossa justiça, o Senhor traz à luz todas as coisas, e no tempo certo, aquela pessoa que te expôs, aquela pessoa que falou de você, aquela pessoa que te rejeitou, fique tranquilo, porque o tempo revela as intenções. O tempo revela todas as coisas. Então, ao invés de ficar nutrindo essa raiva, de ficar nutrindo essa ira, libere esse perdão. Libere essa pessoa do seu coração. Fala, olha, Senhor, eu não vou ter mais raiva. Eu não vou ter mais esse sentimento no meu coração. Se demora para se irar, sabe? Deixa, não fica com raiva por qualquer coisa. Eu vejo que tem pessoas que ficam com raiva por qualquer coisa, que estoura por qualquer coisa. Não, gente, tenha paciência, tenha calma, aprenda a respirar. Sabe a história do contar até 10? É real? Conte até 10 e não tente ficar chamando e clamando e orando, usando esse teu sentimento ruim como se fosse a voz de Deus. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Ai, Deus está me falando que aquela pessoa vai se dar mal. Não, quem está falando são as suas emoções, porque Deus não é mal, sabe? Deus não fica trazendo essa justiça do homem. Então, preste muita atenção. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus, ela não produz a justiça divina. Então, fique tranquilo que a justiça de Deus virá. E não é da forma que a gente espera. Né? Muitas vezes a gente está lá vendo que a pessoa vai realmente colher aquilo que plantou, mas vai vir da própria plantação da pessoa, não vai vir a justiça da sua mão. Não suje as mãos, não fale de ninguém, sabe? Não pague o mal com o mal, não faça isso. Se a pessoa falou de você, não fale dela. Se a pessoa está levantando calúnia de você, não levante calúnia dela. Não pague o mal com o mal. Seja essa pessoa centrada, sabe? Seja essa pessoa de Deus, com caráter. Não deixe a pessoa que teve um mau caráter manchar o seu caráter. Não deixe que aquela pessoa que fez algo de ruim sujar o seu coração, manchar o seu coração. Não, mantenha o seu coração limpo. Se mantenha, sabe, em retidão, andando na justiça de Deus. Não deixe que essa situação ruim, ela interrompa, ela venha romper, né? Ela não venha interromper o processo de Deus na sua vida e venha romper o seu caráter. Que hoje nós possamos ser essas mulheres tranquilas, centradas, mulheres de Deus, que não pagam o mal com o mal. Amém? Posso ouvir um amém? Fala assim, Senhor, eu não sou uma mulher irada, eu não sou, hoje eu libero perdão, eu libero essa situação na minha vida em nome de Jesus. Eu sou uma mulher de Deus. Escreva aí, declare, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher que anda na justiça de Deus, em nome de Jesus. Quero ver o seu comentário, quero ver o seu nome aí, para que a gente possa orar todas juntas, umas pelas outras. Vamos orar então? Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão esclarecedora aqui de Tiago. Pai, nós recebemos essa palavra sobre a nossa vida. Que nós sejamos, Senhor, tardios em falar, tardios em se irar. Demorados, Deus, em se irar. Muitas vezes a gente está aí, Senhor, na correria do dia a dia, lidando com muitas situações e às vezes, Deus, a gente está tão cansada, sobrecarregada e a gente chega no final do dia e ouve aquela situação. Fulano está falando de você, fulano está te caluniando, fulano não gosta de você e é uma situação de graça que a gente nunca fez nada e aí, Senhor, a gente fica tão triste, tão decepcionado e aí começa a crescer aquela raiva, aquela ira no nosso coração e a gente fica diante do Senhor clamando por justiça, clamando, Senhor, para que essa pessoa que está fazendo algo ruim contra a minha vida não venha vencer. Mas, Deus, que a gente possa não nutrir, Deus, essa raiva, essa ira, esse sentimento de vingança no nosso coração. Se tem alguém aí que está, esse nome que fica te torturando, né? Essa pessoa que te causou uma situação ruim, libera, fala o nome da pessoa. Ah, Deus, fulana, fulano, libere o nome, fala o nome da pessoa, fala assim, Senhor, eu libero essa pessoa do meu coração. Eu não quero mais ter raiva dessa pessoa, eu não quero mais mirar contra ela. Deus, eu quero de fato, Senhor, ter o meu coração
livre. Eu não quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu fui injustiçada, sabe, Deus, eu sofri injustiça. Talvez até você sofreu uma injustiça de fato, judicialmente falando. Talvez você foi processada ou não estava trabalhando, foi demitida, não ganhou o que devia ganhar, você sofreu alguma injustiça. Pai, em nome de Jesus, toda injustiça feita, Senhor, nós queremos viver a justiça do Senhor. Não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não queremos sujar as nossas mãos, Deus, porque a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. A nossa raiva, Deus, vai acabar fazendo com que a gente tome decisões inconsequentes na nossa vida, e não queremos ser essas mulheres. Queremos ser mulheres centradas, tranquilas, que vivem em paz, um coração livre. Fala assim, Senhor, eu quero ter um coração livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Senhor, eu oro para que cada mulher aqui, você que está me ouvindo, que você sofreu alguma injustiça, nós clamamos para que você não suje a sua mão, não faça a sua justiça própria, mas nós clamamos aqui para que você veja, através da sua bondade, a justiça do Senhor, ela acontecendo na sua vida, sobre toda a injustiça que você sofreu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. E se você ainda não se inscreveu aqui, eu estou te esperando, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração, e eu quero ver você aqui todos os dias juntinho comigo, tá? Beijo, Deus abençoe.